conosco, continua falando conosco. Espírito Santo, precisamos ouvir a tua voz. Se o Senhor não falar, ninguém pode falar nesse lugar. Mas já temos visto que o Senhor está a se manifestar em nosso meio. Em nome de Jesus, revela-nos a tua palavra. Precisamos continuar ouvindo a tua voz. Em nome de Jesus. A igreja diz amém? Que a maravilhosa graça e paz do Senhor seja com você. Você pode se assentar. Eu tenho um recado de Deus para você nessa noite. Quem crê que Deus fala? Queridos, ninguém pode desconsiderar o fato, a realidade, a verdade de que a minha e a sua vida é única. Ninguém terá outra oportunidade para viver. A questão é que todos nós aparentamos saber disso, mas nem sempre damos a devida atenção a isso. Me escute atentamente. Sobre a nossa vida, a palavra de Deus nos diz em Hebreus 9, 27, texto muito conhecido, que por determinação do Eterno, todos os seres humanos morrem uma única vez. E após a morte, segue-se o juízo. Ou seja, não há mais volta. Por isso, escute em nome de Jesus, é infundada, é insustentável a afirmação. É herético o ensinamento de que existe uma salvação póstuma, ou uma salvação gradual e evolutiva por meio de sucessivas vidas. Tal afirmação e ensinamento vai de encontro à verdade absoluta que é a palavra de Deus. Não é a minha verdade, a sua verdade. A verdade absoluta que é a palavra de Deus. Por exemplo, Lucas capítulo 16, versos de 19 a 31, na parábola do rico e do Lázaro, Jesus nos ensina a respeito da imediata situação que ocorre após a morte. E nesse texto, Jesus nos ensina diretrizes, verdades que nos orientam quanto a essa questão pós-morte. Jesus mostra lá que é impossível quem morreu voltar. Agora preste atenção também, porque no Salmo 90, verso 10, nós lemos o seguinte: os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, porque a vida passa depressa e nós voamos. A palavra de Deus nos ensina nesses dois textos, de Hebreus 9, 27 e Salmo 90, verso 10, duas peculiaridades da minha e da sua vida que nós não podemos esquecer. Repita comigo, diga assim: a minha vida é única e breve. Fale mais uma vez, diga única e breve. Posso dar um conselho? É melhor você acertar. É melhor você tomar decisões acertadas. E com base nessa verdade que a palavra de Deus, em base, eu tenho um conselho para te dar nessa noite. Eu quero te falar sobre um princípio: obediência. Paute toda a sua vida pelo princípio da obediência a Deus. Algo tão simples, corriqueiro, mas que faz toda a diferença. Paute toda a sua vida, que é única e breve, em irrestrita obediência à palavra de Deus. Precisamos pedir sabedoria para não desperdiçar o nosso tempo. Quando a nossa vida converge para aquilo que Deus tem, quando Deus confirma o que Ele tem para a nossa vida e a gente direciona a vida para aquilo, é natural a gente, na presença de Deus, pedir a Deus sabedoria para não desperdiçar os dias com trivialidades. Concentrar toda a sua força naquilo que Deus tem para que você faça. Viver focado, sem perder tempo, sem perder as oportunidades. Se queremos viver uma vida com significado, uma vida abençoada e viver os propósitos de Deus para nós, que são maiores e melhores, guarde isso. Obedeça. E aí eu quero pegar um texto muito conhecido de Mateus capítulo 7, que via de regra utilizamos esse texto
para falar sobre família, sobre casa, sobre casamento. Jesus faz uso da figura de um construtor, mas considerando o contexto do texto, Jesus está falando sobre obediência. E eu queria que você abrisse aí, por favor, Mateus capítulo 7. Eu quero ler os versos de 24 a 29. Mateus capítulo 7. Eu quero ler os versos de 24 a 29. Olhe para quem está do seu lado assim, com aquele olhar de profeta assim, diga assim: obedeça, irmão. Para quem está do outro lado, pode dizer, diga mesmo, vá, assuste ele aí, se tem intimidade para isso, irmão. Vá fazer o irmão e irmã embora não, pelo amor de Deus. Mas diga assim para ele: obedeça. Você achou o texto? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, Mateus capítulo 7, verso 24, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a... Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela, aí há um destaque, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Você pode dizer amém? Esse texto é a conclusão do tão conhecido Sermão da Montanha, que tem seu início no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. E em sua conclusão, Jesus nos ensina um dos princípios fundamentais para a nossa vida. Ele nos ensina que é preciso construir a nossa vida com base e com alicerce firme. E interpretando o contexto de Mateus capítulo 7, de 24 a 29, Jesus está a falar sobre, diga comigo, obediência. Diga mais uma vez, diga obediência. Então aquele que obedece é semelhante a alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. Aquele que não obedece é semelhante a alguém que está edificando a sua vida sobre a areia. Você precisa pensar seriamente sobre isso. O que é que você está fazendo da sua vida? Como é que anda a obediência ao Senhor? Aprenda uma coisa: obediência parcial é o mesmo que desobediência. Jesus está dizendo que a obediência é o alicerce, a obediência é o fundamento. O que é o alicerce de uma construção? O que é o fundamento de uma casa? É a parte mais importante dela. O fundamento vai determinar o tamanho, a forma e a resistência da estrutura. E sua função principal: não deixará que ela venha a desabar. Perceba no texto como a diferença fica evidente. É Jesus quem disse: o que constrói a sua casa, a sua vida com alicerce, com base firme, resiste ao quê? As chuvas fortes, o transbordar dos rios e os ventos impetuosos. A pressão veio de todas as formas e de todas as direções. Mas quem vive pelo princípio da obediência não sucumbe, permanece firme. Sabe por quê? Porque Deus garante. Como é que anda a obediência na minha e na sua vida? Aquele que constrói sobre areia, aquele que constrói sem base firme, sem alicerce, sucumbe. Não abra concessões indevidas na sua vida. Considere comigo que aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, sem dúvida teve mais trabalho. O evangelista Lucas, no capítulo 6, fazendo menção ao mesmo contexto, vai dizer que o construtor prudente cavou fundo até achar a rocha. Viver a vida com base na obediência irrestrita ao Senhor, há um preço a ser pago, sim ou não? Sim ou não? Mas vale a pena. Tem gente que não constrói em base firme. O mais fácil é viver na malemolência. Quando for conveniente obedecer, eu obedeço. Quando não for, não obedeço. Não faça isso.
Porque mais cedo ou mais tarde o que você construiu vai ruir. Mas o que for edificado sobre a obediência tem a bênção de Deus. Não é novidade nenhuma falar sobre a obediência. Mas é algo aparentemente tão comum que às vezes não damos a devida atenção como deveríamos. Agora, a decisão é sempre nossa. Agora não se esqueça que quando a dificuldade chegar, quando os ventos soprarem, quando os rios transbordarem, quando tudo isso vier de encontro a mim e a você, não vai dar tempo de lançar os alicerces. Só vai dar tempo de constatar. Se a vida está fundamentada sobre esse princípio, vai permanecer de pé. E eu declaro em nome de Jesus que a sua vida não vai ruir. Eu declaro em nome de Jesus que a sua casa não vai ruir. E que o Espírito de Deus te convença, em nome de Jesus, que não tem outra forma a viver, a não ser conhecer e obedecer. Jesus, na cerimônia do lava-pés, lá em João capítulo 13, no verso 17, depois de dar o exemplo para os discípulos, ele disse: eu sendo mestre vos lavei os pés, quanto mais vocês uns aos outros. Vocês sabem dessas coisas? Sim, Senhor, vimos o teu exemplo. Vocês só serão abençoados se vocês praticarem. Jesus está dizendo: saber não é tudo, se você sabe e não pratica. A obediência é o órgão vital da nossa espiritualidade, da nossa vida com Deus. O que é que você tem construído? Como é que você tem vivido? Nem palavras, nem atividades religiosas, muito menos uma religiosidade insignificante e fria, jamais, nunca, em tempo algum, substituirá a obediência. Jamais. Escute, é fundamental ouvir e praticar. Diga comigo, ouvir. Fale mais forte, diga ouvir e praticar. O que é que a palavra nos ensina de forma aberta? É que o ouvir precisa ser resultar em ações. O que a gente ouve precisa ser colocado em prática. Não é isso que Tiago ensina? Ele diz assim, ó: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, porque aquele que apenas ouve engana-se a si mesmo. Porque aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, esse será abençoado em tudo que fizer. Todo mundo que saiu de casa passou para dar uma olhadinha no espelho. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Talvez você não gostou muito do que viu, mas se olhou. Precisa emagrecer um pouquinho. Queria mais um pouquinho de cabelo aqui, porque o arrebatamento já começou, já está começando a ir embora aqui. Mas se olhar no espelho não resolve. Concorda comigo? Concorda comigo? Apenas se olhar, apenas se conscientizar não resolve. Tudo que eu ouço, tudo que eu recebo precisa resultar em algo prático. Aquele que observa atentamente, não é inadvertidamente. Aquele que tem a postura de atenção, reverência e humildade diante da palavra essa que diz Tiago, que traz a liberdade e que persevera na prática dela, esse será abençoado em tudo que faz. Não sou teu juiz, nem melhor do que você. Estamos todos aqui nos expondo à palavra de Deus. Mas deixa o Espírito te fazer pensar. Tem aberto concessões indevidas na sua vida? Como é que anda esse princípio? A obediência. Não é a obediência ao capricho de alguém. É a obediência a... Porque os céus e a terra vai passar, mas a palavra do Senhor jamais passará. O crivo pelo qual seremos julgados é pela palavra de Deus. Então eu e você precisamos conhecer essa palavra e precisamos praticá-la. Irmão,
Vamos passear um pouquinho rapidamente, você toma nota apenas, mas deixa eu ler para você, por exemplo, Deuteronômio capítulo 28. Quando eu falo de bênçãos, por favor, não considere que ao falar de bênção eu estou falando de coisas, certo? Tenho ojeriza a teologia da prosperidade. Quando eu falo de bênçãos, Deus abençoa materialmente, irmão, sim ou não? Abençoa ou não abençoa? Mas não resuma a bênção de Deus a coisas. Seja rico da presença de Deus na tua vida. Seja próspero da paz do Senhor que domina a sua mente e o seu coração. Seja grato a Deus pela bênção da graça de Deus que nos alcança todo santo dia. Da sua misericórdia que se renova a cada manhã. Mas há um segredo na obediência. Vou lhe mostrar alguns textos aqui. Segredo esse que nos abençoa também materialmente. Mas a bênção de Deus não resuma apenas a coisas. Porque assim você deturpa a essência da palavra de Deus. Deuteronômio 28 vai dizer assim. É uma condição, irmão. Porque quem vai decidir sou eu e você. Mas o Senhor diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Escuta, mais uma vez, se vocês obedecerem. O que é que acontece com quem obedece? Vocês serão abençoados na cidade, vocês serão abençoados no campo, os teus filhos serão abençoados, a colheita da tua terra será abençoada, os filhotes dos teus animais, porque aqui era uma realidade agropastoril, também serão abençoados. A sua cesta, a sua amassadeira serão abençoadas. Você será abençoado em tudo que fizer, será abençoado quando sair, será abençoado quando entrar. E vivendo em obediência, o inimigo virá à tua presença por um caminho, mas por 7 caminhos fugirá da tua presença. Tudo isso se o quê? Tudo isso se o quê? Obedecer. É assim que devemos conservar a nossa relação com Deus, em obediência. Por que Tiago compara a palavra a um espelho? É com o espelho que examinamos e certificamos a nossa real situação. É com o espelho que observamos se estamos limpos ou não. Por isso Tiago vai dizer que a palavra é como um espelho. Agora, aqueles que ouvem e não praticam, Tiago diz que é como alguém que se observa, mas se vê como que de relance, bem rapidinho, e se esquece de tudo. Agora, se quisermos viver uma vida de obediência, precisamos nos examinar diante desse espelho com dedicação sincera. É como diz o pastor Jeremias, a palavra quando pega, pega mesmo, irmão. E ela faz uma faxina, ela mostra o que está errado. Mostra ou não mostra? Ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela chega onde ninguém chega, ela faz o que ninguém faz. E eu e você temos que ter o hábito diário de nos expor à palavra, ao crivo dela. Limpar a nossa alma, limpar a nossa mente. Não como desencargo de consciência, mas com sinceridade e humildade. Para a sua vida com Deus. Guarde isso. Isso aqui está no meu coração, vou postar amanhã. De nada adianta. Eu uso as redes sociais para evangelizar, meu irmão. Para evangelizar. E eu fico feliz, porque bem utilizado é uma arma poderosíssima. Eu agradeci demais a Deus. Quando na classe das mulheres, ouvi um testemunho de uma pessoa que queria tirar sua vida. E recebeu uma reflexão de 1 minuto. E Deus acalmou o coração. Usa as tuas redes sociais, irmão. Medita na palavra. Compartilha. Seja a boca de Deus. O Espírito de Deus ser derramado sobre toda a carne. Deus quer te usar. Deus não usa uma casta seleta. Deus quer usar a todos nós. Todos. Agora seja cheio. Se exponha a palavra. Viva em obediência. E guarde isso como um norte para a sua vida com Deus. De nada adianta, professar ou expressar a nossa fé apenas por palavras. Pregação apenas.
Até certo ponto é fácil. Preparar uma mensagem homileticamente correta, extrair as ideias, fundamentar na Bíblia, aparentemente é fácil. Mas a minha e a sua fé não pode se expressar ou ser professada apenas por palavras ou por ideias. Sabe por quê? Porque Deus, quando for nos julgar, Ele levará em conta aquilo que nós praticamos. É a prática da nossa vida. Naquele dia, eu tremo diante desse texto. Muitos me dirão: em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu realizei milagres e prodígios, mas eu vou dizê-los abertamente: sei não quem são vocês, nunca vos conheci. Por quê? Porque vocês viveram na prática da iniquidade. Não é assim que diz o texto? Se viveu na prática da iniquidade, viveu na obediência ou viveu na desobediência? Viveu no quê? É sério, irmão. Isso não é brincadeira, não. Nem todo aquele que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino do meu, mas aquele que fizer, o que é isso? Obediência. É o que a palavra de Deus nos ensina. Não adianta professar ou expressar uma fé teórica apenas por palavras ou ideias, porque quando Deus for nos julgar, Ele levará em conta aquilo que nós praticamos. Então, fator determinante para a salvação: obediência. Olha para quem está do lado aí, diz aí de novo, com um olhar de profeta assim, irmão. Se tiver intimidade, bota aquele dedo assim, ó. Diga assim: obedeça. Diante da palavra, é insuficiente ser tocado apenas em nossas emoções. Diante da palavra, é insuficiente ser apenas esclarecido em nossa intelectualidade. Tem gente que quando ouve, chora, se emociona, mas se for mera emoção, não vai mudar nada. Existem outros que intelectualmente conhecem muito, mas o que é fundamental para a nossa salvação e nossa vida com Deus é a prática, é a obediência. Jesus nos adverte, João 13:17, repito: não adianta chorar, se emocionar, se não praticar. Não adianta conhecer, se não viver. Não adianta ouvir, se não obedecer. Um princípio fundamental para a nossa vida é a obediência. Lucas 6:46. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. É Jesus falando, o mesmo contexto de Mateus 7:24. O mesmo texto, só que em Lucas capítulo 6 tem esse acréscimo. Jesus dizendo: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Porque Senhor no grego é aquele que tem o direito de mandar. Se eu digo que Ele é Senhor da minha vida, eu sigo a orientação dEle. Eu me entreguei, alma, corpo e espírito. E o que precisa ser determinante na minha jornada é obedecer ao meu Senhor. Chamar Jesus de Senhor, ou declarar que o temos como Senhor, mas não se submeter a Ele por uma vida de obediência, é uma total e completa contradição. Porque o verdadeiro reconhecimento de que Jesus é Senhor se traduz em obediência. Isso é muito sério. Mateus 7:21. Nem todo aquele que me disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Certa vez os discípulos disseram assim: mestre, come. Mestre, toma alguma coisa. Qual foi a resposta de Jesus? Minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Sabe o que eu aprendo nisso? É que a obediência à vontade de Deus deve ser em todo o tempo fonte de força, prazer e satisfação. Não era algo pesaroso para Cristo. Era algo que lhe dava prazer. Ele estava tão envolvido com as coisas do Pai e em fazer da sua vida aquilo que o Pai tinha determinado, que ele esquecia até de comer. A minha comida
e a minha bebida é fazer a vontade do meu Deus. Ser honesto aí. Até que ponto você está disposto aí para obedecer a Deus? E aí, não ter aquele lucro? Não fechar aquela venda? E aí? Até que ponto vai a minha e a sua obediência ao Senhor? Olha o que o salmista disse no Salmo 40, verso 8: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó Deus, porque a tua lei está no fundo do meu coração. E quando você lê o Evangelho de João, observe que de forma sistemática, Jesus, com a sua prática de vida e com base na sua relação com o Pai, vai nos ensinar sobre obediência no Evangelho de João. Ele vai falar muito sobre isso. Deixa eu citar apenas alguns versículos aqui para você. João 5, verso 30. Palavras de Jesus: por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas agrado aquele que me enviou. Qual a preocupação de Jesus? É agradar ao Pai. Qual é a tua preocupação? Agradar a quem? A propósito, sexta e sábado vai haver uma peça aqui que vai muito falar aos nossos corações. Cuidado para não ser engolido pelo mundo e deixar de obedecer ao Senhor. Ainda no Evangelho de João, capítulo 6, versos 38 e 39, Jesus disse assim: pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Se tu não foi alcançado ainda, Jesus está aqui nessa noite querendo alcançar a tua vida. A tua vida. A razão da nossa vida não está em fazer o que quero. A razão e o sentido da nossa existência deve ser realizar e cumprir aquilo que Deus preparou para mim e para você quando éramos ainda uma substância informe. Ainda no Evangelho de João, capítulo 12, versos de 48 a 50. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia, porque eu não falo de mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Jesus se movia em obediência, irmão. Só falava o que o Pai mandava, só ia para onde ele direcionava. Assim tem que ser a minha e a sua vida. Ainda no Evangelho de João, capítulo 14, verso 21, 23 e 24. Olha o que Jesus diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Qual é a prova de amor que Jesus espera encontrar na minha e na sua vida? São palavras? São palavras? Uma bela canção apenas? Não. A prova de amor que Jesus pede, que ele ensina aqui em João 14, 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também vou amá-lo. E o Pai e o Filho se revelará a ele. A obediência abre o caminho para a intimidade com Deus. Assim como sem fé é impossível agradá-lo, sem obediência também. Quem se aproxima dele precisa crer que ele existe. E se alguém o ama, obedecerá a sua palavra. Ele continua aqui nesse mesmo capítulo 14, só que no verso 23 e 24 agora, Jesus diz assim: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Olha a intimidade. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, mas são do Pai que me enviou. Obediência revela o amor e abre a porta para a intimidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Obedeça. Conheça a palavra e obedeça. Ele garante. Ele vai à frente. Ele pelejará as tuas pelejas.
mas não negocie a obediência ao Senhor. Posso ouvir um amém? Agora João 15, verso 10, 14 e 20. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Olha a relação entre obediência e amar a Deus. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, vocês estão no meu amor. Da mesma forma como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e por isso, em seu amor, eu permaneço. Verso 14. Vocês serão meus amigos em intimidade, se me obedecerem. Se fizerem o que eu ordeno. Lembrem-se das palavras que eu disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Se obedecerem a minha palavra também obedecerão a de vocês. E é uma coisa interessante, não sei se você já leu em Atos. Sabe qual é uma das condições para se receber o Espírito? Atos 5:32. O Senhor diz que Ele concede o seu Espírito àquele que lhes obedece. Obediência não é obedecer ao capricho de ninguém, é obedecer ao que essa palavra nos ensina. E como ela tem sido adulterada, como ela tem sido desobedecida. Mas considere comigo sinceramente, o que significa para você obediência? Como se traduz essa questão em sua vida, obedecer a Deus? Para Jesus, sua comida, seu alimento, o que lhe supria, o que lhe dava prazer, era fazer a vontade do Pai. É só estudarmos atentamente a palavra e veremos a ênfase na obediência. Igreja amada, existe um convite, ou mais do que isso, uma convocação, feita pelo próprio Deus, em toda a sua palavra, para que se ouça claramente a sua voz e se obedeça. Josué está no início de uma jornada, e Deus diz: meu filho, medite nessa palavra de dia e de noite, e não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Não abra na sua vida concessões indevidas. Por isso, querido, leia a Bíblia, conheça, para não ser massa de manobra, nem manipulado por ninguém. Conheça a verdade. A verdade de Deus pode ser examinada, irmão. O que não suporta o exame é a mentira. Estuda a palavra. Agora, conhecimento implica em responsabilidade. O pecador que vive na sua ignorância, ele pagará o preço pelo pecado. Mas aquele que conhece a palavra e vive no pecado, a quem muito é dado, muito também será cobrado. Então, que você possa decidir no seu coração obedecer. Olha que promessa linda. Êxodo 19, verso 5. Deus disse assim: se vocês me obedecerem fielmente, e se vocês guardarem a minha aliança, vocês se tornarão para mim um tesouro pessoal entre todas as nações, muito embora toda a terra seja minha. Toda a terra é minha. Mas se vocês se relacionarem comigo em obediência, vocês se tornarão para mim um tesouro pessoal. Existe a graça comum que alcança a todos. O sol nasce sobre justos e injustos. É assim ou não é? A chuva cai sobre justos, mas há uma graça especial. Não é isso que ele diz à igreja lá em Apocalipse, né? Eis que pus diante de ti uma porta, e a porta que eu botei ninguém pode fechar. Ele botou a mão e abençoou. Acabou-se, irmão. Eu tenho aprendido demais isso. Siga a direção dele e obedeça. Não se desvie. Não saia da direção do Senhor. Obedeça. Sabe o que vai ser a sua vida? Uma sucessão de lutas, sem dúvida. Porque não tem vida fácil para ninguém. Mas pode contar com os milagres do Senhor. Pode contar com a provisão do Senhor. Anota esse texto aí para ler em casa com mais calma. Levíticos capítulo 26, versos de 3 a 5 e o verso 10. Levíticos capítulo 26,
verso de 3 a 5 e o verso 10. Diz assim, ó: se vocês seguirem os meus decretos, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, e se vocês os praticarem, eu mandarei a vocês a chuva na estação certa, a terra dará sua colheita e as árvores do campo darão seu fruto. A debulha prosseguirá, guarda isso aqui, a debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança em sua terra. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Você entendeu? Esse texto nos fala da abundância do Senhor em nossa vida e da sua provisão. Mediante a obediência ao Senhor, essa realidade é perfeitamente possível. O que é que ele está dizendo aqui? O povo tinha que se desfazer da colheita do ano anterior, para só então poder armazenar a nova colheita, porque não faltava, sobrava. A bênção do Senhor é como? Recalcada, sacudida e transbordante. A graça de Deus é sempre suficiente para a situação que a gente está enfrentando. Ela nunca fica aquém. Você precisa de uma graça especial para passar por esse deserto? Deus vai te alcançar com essa graça, irmão. Está passando por um vale, um tempo extremamente difícil? Deus vai te sustentar, porque Ele é fiel. Agora, qual o detalhe desse texto? As colheitas de cereais e as colheitas das uvas ocorrem em tempos diferentes, mas a provisão e a abundância do Senhor são de tal forma que não terminariam de colher os cereais e o tempo da colheita das uvas já era chegado. É assim que Deus faz. E eu estou ensinando a você aquilo que Deus tem me permitido viver, aquilo que esses olhos estão vendo, principalmente num tempo como esse. Não é jargão de pregador não, irmão. O céu nunca esteve em crise e nunca estará. Observe os princípios que Deus estabelece na palavra, e você viverá os milagres de Deus na sua vida. Amém? Último texto, Deuteronômio capítulo 7, verso de 12 a 14. Diz assim: se vocês obedecerem a essas ordenanças e as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará e os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos, os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo, o azeite, a cria das vacas. Olha como a bênção é minuciosa. A cria das ovelhas, na terra que aos seus antepassados jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo, porque existiria alguma bênção especial em nós? Não, toda a bênção reside em quem? No eterno Deus. Então obedeça a Ele. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. Agora, para a gente encerrar, qual o maior exemplo de obediência? Vou ler para você. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se. Olha a obediência dele. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Olha o exemplo do nosso Salvador. Eu vou obedecer até onde der. Não, eu não abro mão dos princípios eternos da palavra. Eu preciso pautar a minha vida na obediência à palavra. Jesus fez isso. O que acontece com ele? Ele foi encontrado em forma humana,
humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, por causa de quê? Obediência. Por causa da obediência do Filho ao Pai, Deus o exaltou a mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome. E diante desse nome, todo joelho vai ter que se dobrar. Toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se Deus agiu assim com seu filho, o que dirá comigo e com você? A exaltação só veio depois da humilde obediência. Não quebre esse princípio na sua vida. Conheça a palavra. Viva pela palavra. Agora também tenha a disposição de Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês vão ter que se prostrar. Que a minha e a sua fé seja assim. Porque às vezes para obedecer nessa vida tem que ser pago um preço alto. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: eu sei que o meu Deus pode me livrar da fornalha. Mas qual foi a declaração de fé deles? Estou pronto para morrer. Pode aquecer 7 vezes mais. Meu Deus pode me livrar. Mas se Ele não me livrar, eu morro, mas não desobedeço. Que Deus nos ajude e que possamos viver uma vida de sincera e humilde obediência. Porque nem você nem eu somos perfeitos. Sim ou não? Sim ou não? Mas que haja no seu coração uma disposição firme de agradar ao eterno Deus. Se você observar esse princípio, tenha certeza, Deus fará de você um tesouro pessoal nas mãos dele. Feche teus olhos.